Olá, tudo bem? Eu sou o Jonathan Santos, eu sou operador e técnico de áudio, sou estudante de engenharia civil e o objetivo desse vídeo aqui hoje é trazer um pouco de informação sobre a funcionalidade e o operacional do EasyFocus versão 3.1.1. O EasyFocus é um software de predição acústica e predição mecânica, é muito utilizado por quem faz desenho de sistemas. E não existe somente o EasyFocus como software para predição acústica. Algumas marcas, alguns fabricantes de caixas acústicas como a Lacoustic, a Meyer Sound, a JBL, têm software próprio, né? Por exemplo, a Lacoustic utiliza aqui o Sound Vision, a Meyer Sound utiliza o MAP e a JBL utiliza o LAC. Porém, algumas outras marcas, alguns outros fabricantes, tão bom quanto, utilizam o EasyFocus. E o EasyFocus é este software aqui, na qual eu vou apresentar para vocês ao longo desse tutorial. Mas antes, eu gostaria de mostrar algumas coisas que eu fiz com o EasyFocus. Eu utilizei aqui um exemplo de um show que ocorreu no Allianz Parque. E em 2015 foi o show do David Gilmour, aqui no Brasil. Quem atendeu lá foi a Gabi. Eu não tive acesso ao projeto, eu apenas peguei a planta do local através do Google Earth e algumas fotos. E eu redesenhei a título de exercício, isso aqui não tem nenhuma validade, tá? Foi apenas um exercício para eu entender melhor o funcionamento do software e até mesmo para demonstrar que é possível fazer coisas grandiosas com esse software. No sistema original lá que foi utilizado, se eu não me engano, nesse show aqui o pessoal utilizou lá Lacoustic, K1 e K2. E no meu projeto eu utilizei a DAS, o Aero 50. Então, assim, é um software poderosíssimo que você consegue desenhar desde lugares pequenos até lugares grandiosos como um estádio desse aqui, que é o Allianz Parque. Para você ter uma ideia, essa parte aqui, ó, ela tem 100 metros por 70. Mais a arquibancada, você vai ter de fora a fora aqui uns 150 metros, né? Então é muito grande mesmo. E antes da gente iniciar, eu vou explicar aqui como que faz caso você não tenha esse software, como que faz para adquirir esse software, para você baixar para sua máquina. É um software gratuito, você não precisa pagar por ele. E, na verdade, a única exigência do software é que você tenha um sistema operacional Windows em sua máquina. O EasyFocus ele não roda em sistema operacional Mac. Portanto, se você tem um MacBook, se você utiliza um MacBook, dá para você usar o EasyFocus da seguinte forma. Você precisa instalar um Dual Boot, e nesse Dual Boot você vai ter na sua máquina, então, você vai ter na sua máquina o Windows e o sistema operacional Mac. Porém, quando você for usar o Easy, você precisa usar o sistema Windows, porque ele só instala no sistema Windows. Easy, essa palavra Easy, ela é uma sigla. E ela quer dizer Enhanced Acoustic Simulator for Engineers. Vou escrever aqui. Enhanced Acoustic Simulator for Engineers. Uma tradução livre para isso é simulador acústico avançado para engenheiros ou simulador acústico aprimorado para engenheiros, enfim. Mas essa é a ideia. Sem muitas delongas, vamos lá então falar como que faz, antes da gente começar a propriamente mexer no software, vamos falar como que faz para você baixar esse software. Você vai no site afmg.eu, somente isso, afmg.eu, né? E você vai entrar em produtos, clicou em produtos, aqui você pode ver, ó, a FMG ela é a fabricante do EasyFocus, ela não fabrica somente a EasyFocus, ela não distribui somente a EasyFocus, ela tem outros softwares como o Easy 3D, que é um software para poder... O próprio Easy, né, um software para poder fazer projetos acústicos e projetos para quem trabalha com teatro, igreja, estúdio, enfim. Você consegue fazer projetos acústicos com o Easy 3D aqui, que é da FMG também.
ela também fabricou ou fabrica o software Systunes, que é um software similar ao Smart, né? E nós vamos falar aqui hoje então do EasyFocus. Você vai clicar aqui, ó, ou você pode ir direto para esse site, que é focus.afmg.eu. Após entrar na página, você vai em Free Downloads. E aqui você vai clicar em EasyFocus para baixar. Eu não vou fazer isso porque eu já tenho na minha máquina e porque eu já tenho instalado, então também não vou instalar aqui. Mas você vai clicar aqui e baixar o EasyFocus. A última versão que está disponível no site da fabricante é 3.1.1, que é a versão na qual nós vamos estudar hoje. Caso o seu Windows não tenha o Net Framework atualizado na versão 4.61, a FMG disponibiliza o link direto para a Microsoft para você fazer o download desse instalador. Porém, antes de você instalar o Easy, é necessário que você instale o Net Framework. Tá? Ok, uma vez o software instalado, eu disse anteriormente que cada fabricante opta por fazer o seu software. Algumas marcas optam por fazer o software próprio, de predição, como é a Lacochic, a Meyer JBL e outras marcas aí, também EW, e a W também faz, provavelmente sim, se eu salvo engano, mas outras marcas utilizam o EasyFocus. Por exemplo, aqui, ó, várias marcas conhecidas, a TAC do Brasil, por exemplo, a Carven, a QRay, a DAS, inclusive a DAS, tá? A DAS também, a QSC, a RCF, a Tannoy, uma série de marcas utilizam o EasyFocus. E para que você consiga rodar o sistema, as caixas, os modelos de caixas dessas marcas, é necessário que você tenha as GLLs do fabricante. Quem disponibiliza isso é o fabricante que disponibiliza a GLL. A GLL nada mais é do que informações daquela caixa para rodar dentro do EasyFocus, para que o EasyFocus possa fazer os cálculos, né? E isso você pode baixar aqui direto no site da EasyFocus, você pode baixar o banco de dados completo aqui do EasyFocus, ou você pode, o que eu recomendo, ir direto no site do fabricante e baixar pelo site do fabricante. O que é mais garantido, pois é certeza que lá vai estar mais atualizada essa GLL. A GLL, como eu disse, é um aplicativo que vai fazer rodar o modelo da caixa na qual você vai calcular ali, vai utilizar para os cálculos. O software vai utilizar para os cálculos, correto? Então, se você vai trabalhar, por exemplo, com uma caixa da ATAC, modelo X, então você vai lá no produto vai lá no site da ATAC, pega o produto, o modelo X, baixa a GLL daquele produto e insere importa para dentro do EasyFocus. Nós vamos explicar como que faz isso, correto? Então, uma vez baixado aqui, uma vez instalado, nós vamos falar agora então do software. Muito bem. Uma vez você com o software aberto, a primeira coisa que você vai fazer é mudar ele para português, caso ele não esteja em português. Como que você faz isso? Você vai em File, caso esteja em inglês aí, né? Em File, aqui vai estar escrito File. Você vem em Options, ou aperta F9 direto e vai cair nessa tela aqui. Nessa tela, o que você vai fazer? Aqui tem várias funções, né, que nós vamos alterar ao longo. Vamos deixar isso pronto. Caso você trabalhe com Windows 7 ou Windows, se eu não me engano agora, Windows 8 ou 7, um desses não consegue salvar esses parâmetros. Então toda vez você vai ter que fazer alteração caso ele não salva, caso ele não deixe salvo aí na sua máquina. Mas então, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte: você vem na última opção aqui, vai em idiomas e muda para português. Ok? Uma vez feito isso, a gente vai começar ali do início agora a fazer as modificações necessárias. Todos esses parâmetros você deixa ticado. Isso é importante que você mantenha dessa forma, pois vai facilitar para a gente aqui manter um padrão no tutorial e para você também no uso do software. Você, quando acostumar com o software, óbvio, você pode mudar esses parâmetros aqui. Mas a princípio, para a gente poder entender de forma mais rápida, vamos manter esse padrãozinho aqui, que é mais fácil. Deixa tudo ticado, essa função, ok?
Grade de ajuste, você coloca grade completa. Grade completa. Tamanho da grade você coloca em valor fixo. Então você coloca 5 metros, ok? Aqui no ajuste de grade você deixa o tamanho da seleção alvo, você deixa a média. Você deixa tudo ticado aqui, menos esse plano de corte. Tá? Parâmetros de cálculo, você pode deixar a resolução do mapeamento média. Se você for usar para estudo no dia a dia, a média vai te atender muito bem. Caso você for fazer algum projeto e queira que a resolução dele fique com uma definição melhor, aí você pode colocar em alta ou máxima. Só que isso vai exigir mais processamento da sua máquina. Ruído rosa. A exatidão dos cálculos é a mesma situação. Se você quer exatidão, você deixa aproximação rápida, alta resolução ou aproximação rápida. Isso vai depender da forma como você quer. Eu garanto de antemão que eu já fiz alguns testes e muda pouca coisa, tá? Isso é quase irrelevante, dependendo do tamanho do ambiente que você vai calcular. E então eu deixo a aproximação rápida porque assim a gente consegue trabalhar de forma mais rápida sem exigir muito da máquina e sem ficar esperando muito aquela renderização de cálculos. Aqui em soma de pressão sonora você deixa soma complexa, sinais coerentes, até a frequência de 125 Hz. Por que isso? Porque quando a gente for falar sobre sub, a gente vai conseguir, somente através, se tiver ticado aqui, a gente vai conseguir visualizar aqueles lóbulos de cancelamento, que é criado quando você faz separação de sub. Né? Quando você faz separação de fontes cria-se lóbulos de cancelamento, e para o sub isso é muito interessante a gente poder visualizar isso depois para estudo, tá bom? Deixa então ticado aqui. Cores do mapeamento. Olha só, você vai tirar aqui, não vai deixar escala automática, e vai colocar aqui limite superior em 115 e inferior em 80. A relação sinal-ruído, isso aqui hora pode mudar, hora pode não mudar, então você deixa em escala automática, você que escolhe isso aqui depois, a relação sinal-ruído. Eu deixo em automático aqui, mas tem situações que é necessário você esticar e colocar manual. O níveis você pode também, mesma situação, tanto faz aqui, eu costumo deixar em escala automática, ou de esticar em manual, tanto faz, eu vou deixar aqui de esticado hoje. Resposta de frequência. É interessante você mude isso aqui para gráficos de linhas e a escala automática. Resposta de tempo a gente não vai ver aqui, mas pode deixar em escala automática, caso a gente resolva ver. E ambiente, português e sistema métrico. Tá? Muda aqui para sistema métrico. E ok. Dá um ok aqui. Certo? Muito bem. Uma vez então alteradas as opções, nós vamos começar aqui então importando a GLL para dentro do EasyFocus. Como que você faz isso? Você vem em arquivos, clica em importar arquivo de definição de sistema, e aí você vai escolher onde você salvou na sua pasta lá a GLL, que você baixou direto do site do fabricante, ou da FMG, enfim. Onde estiver a sua GLL, você vai selecioná-las e colocar aqui dentro do EasyFocus. Seleciona, clique em abrir. Eu não vou fazer isso porque eu já tenho elas instaladas aqui. Uma vez feito isso, você não precisa fazer mais, ok? Ela fica salva na sua máquina, e toda vez que você precisar utilizar essa fonte sonora, você vai ter ela já disponibilizada dentro do EasyFocus, sem precisar ficar fazendo esse sistema de importação a todo momento que for usar o EasyFocus. Feito essa importação, ela vem aqui para fontes. A gente vai ver mais para frente como que insere a fonte dentro do projeto, e como que a gente faz a escolha dos modelos de caixas, do fabricante e tudo mais. Ok? Bom, aqui nós temos desse lado a janela chamada Propriedades do Projeto. Essa janela aqui, você pode inserir os dados e nomear as informações necessárias. Então, para esse projeto aqui,
Eu vou colocar o título dele como Praticando. Tá? O autor, vou colocar o meu nome. A empresa na qual você vai trabalhar, ou você está prestando serviço, enfim, quem está atendendo o evento, você coloca lá. Eu vou colocar aqui o nome de um grupo que eu gosto muito, na qual eu participo, e recomendo que vocês também participem, que é o Saúde Mix Brasil. Tá? É fictício, não é uma empresa, é um grupo. Tá? A gente troca informações, conhecimento de áudio, é um grupo muito sério, muito interessante. Recomendo vocês participarem desse grupo aí. E aqui em notas, você coloca as observações se você acha necessário, que você vai alterando para o projeto. E, olha, não esquecer isso, altura e tal, altura de riga, enfim, qualquer coisa que você queira colocar aqui em notas. A temperatura, você vai deixar a temperatura do dia do evento, do horário que vai acontecer o evento. Isso aí você vai fazer uma aproximação, ninguém vai adivinhar a temperatura exata, mas você vai fazer é um programa de predição, né? Então você vai fazer mais ou menos uma média aí. Eu vou deixar aqui 23 graus, porque é só para a gente poder trabalhar. A pressão atmosférica eu não costumo mexer, a menos que você vai trabalhar numa altitude muito alta, muito elevada, ou a nível do mar muito baixo, que é o padrão. A umidade também. Mas eu não mexo, deixo o padrão tanto na umidade quanto na pressão atmosférica, porque isso pouco altera na velocidade do som. O que mais altera é a temperatura. Bom, feito isso, vamos entender então como funciona o sistema de desenho do EasyFocus. Ele é um sistema de desenho como qualquer outro programa, como o CAD, como o SketchUp, que são programas de desenho em 3D. O EasyFocus também trabalha no sistema 3D, que é o XYZ, nesses eixos que a gente vai entender agora. Precisa ficar muito atento. Deixa eu deletar isso aqui para a gente entender melhor. Vocês estão vendo aqui que existe uma marcação fixa aqui em 0 e em 0, que está centralizando, é como se fosse uma folha aqui, né? Está centralizando no meio da folha. E nós temos aqui o eixo X, que está na posição horizontal, e o eixo Y na posição vertical. Imagine que você vai desenhar uma planta da sua casa no CAD ou de um edifício qualquer, que você esteja em cima do telhado olhando de cima para baixo. Pois é, o eixo XY é a vista superior. Você vai estar olhando de cima para baixo o seu prédio, o seu edifício, a sua casa, enfim. E como que eu faço para visualizar a lateral? Bom, a lateral está aqui, em vista lateral. Então é como se eu estivesse olhando daqui para lá, neste caso aqui, né? Porque a setinha aqui está apontando para frente, então aqui é o ponto A e aqui é o ponto B. Nós vamos ver isso mais para frente, daqui a pouco. Então, aqui é a profundidade do ambiente, do local, e aqui é a largura do local. E a altura? A altura é o Z. Nós vamos ver daqui a pouco também. A altura é o eixo Z. Correto? Então, profundidade X, a largura é o Y, eu estou olhando de cima para baixo, estou no telhado olhando de cima para baixo, e a vista lateral eu tenho aqui. Tá? O importante é vocês entenderem que existe o eixo XYZ, que é um programa de desenho como qualquer outro programa, como o CAD, como o SketchUp, qualquer outro programa que faz desenhos em 3D. É necessário ter uma noção básica aqui de planta, e entendendo isso, dito isso, a gente vai agora partir para as formas. As formas que o Easy determina são formas pré-fixadas. Eu tenho aqui então o retângulo, que pode ser um quadrado ou um retângulo, que eu posso transformar num quadrado ou num retângulo. Eu tenho aqui um semicírculo, que é uma pizza, que eu posso transformá-la em um Pac-Man, né? O famoso Pac-Man. Eu tenho um arco, que eu posso mexer no seu tamanho, posso mexer na sua direção aqui, ó, tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. Posso mexer na profundidade dele, olha só. Tá? Eu posso ir mudando isso conforme a necessidade do meu desenho. Tenho aqui um trapézio, tenho aqui um
uma outra forma também. Enfim, N fórmulas. Quando você clica aqui nesses pontos, nessas marcações, você consegue alterar ele. Tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, que a precisão do meu mouse não está muito legal. Aí. Ó, tá vendo? Eu consigo alterar ele. Ó. Eu altero a forma. Entendeu? E se eu quiser girar? Também, só parar o mouse em cima dessa marcaçãozinha aqui e eu giro, rotaciono ele em 180 graus, 360 graus, enfim, 90 graus, aí vai da sua necessidade. Aqui são os zooms, né? Nada de novo aqui. Aqui no meio você centraliza toda a imagem. Vamos lá, vou colocar para lá um pouco. Vai tentar enquadrar todo mundo. Entendeu? Reduzo, aumento, amplio, enfim. Vou deletar aqui para a gente começar um estudo novo aqui de algum local que a gente vai desenhar aqui agora. Imaginando que você então foi até o local, pegou as medidas do local, fez as suas medições. Esse local ele tem uma sala principal, tem um palco, tem um mezanino. Eu vou colocar umas medidas aqui qualquer, só que antes de você começar a inserir informações aqui, é necessário que você verifique se esse ícone aqui mostrar mapeamento está desligado. Desliga ele, antes de você começar a manipular qualquer coisa, ou de alterar qualquer informação aqui nessa área de trabalho, tá? Então tá, eu vou colocar aqui então que esse lugar tenha 30 metros de profundidade por 20 de largura. 30. Eu vou aqui em profundidade 30 por 20, ok? De largura. Eu vou ter também, eu vou renomear aqui já de sala principal. Sala principal. Eu vou criar aqui agora um palco. Esse palco ele vai ter 5 de profundidade por 10 de boca. E para dar um pouco mais de emoção aqui, eu vou criar um mezanino. Esse mezanino ele vai ter 10 de profundidade, a largura vai ser a mesma da sala principal, 20. Observe aqui que eu tenho a marcação do eixo XY aqui, então aqui é o centro da minha folha, eu quero centralizar o desenho a partir desse ponto aqui, que é o eixo 0, o eixo Y e X no ponto 0 deles. A coordenada aqui então é esse aqui, eu vou colocar então esse cara no ponto 0. Como que eu faço isso? Para facear o lado X, o eixo X, eu coloco 0. Observe que ele já arrastou para o ponto 0 aqui. Ó. Agora esse ponto ele tem que subir um pouco para ir para o ponto 0. Então, 0 aqui ele subiu. Esse palco, observe que tem essa flecha aqui apontando para o lado onde começa e onde termina. O A e o B. O A e o B. Então, aqui eu vou facear com 0. Como que eu faço? Está apontando para o A é aqui e o B é aqui. Se eu colocar 0, olha só o que vai acontecer. Ele vai para dentro, não é isso que eu quero que ele fique para fora. Então, menos 5, correto? E centralizar o eixo Y aqui, 0. O mezanino, eu não vou mexer nele agora não. Deixa ele aí, deixa eu nomear ele aqui também. Mezanino, sala principal ok e palco. Vou começar aqui pela sala principal. Essa sala principal, ela está aqui, ó, a vista lateral dela aqui, ela está no nível 0 do piso, correto? O piso está no nível 0. Eu vou dividir ela em duas áreas. Eu quero que essa primeira área aqui seja uma área prêmio, onde as pessoas vão ficar sentadas, e essa segunda área aqui vai ser uma área comum, onde as pessoas vão ficar em pé. Vão ficar em pé. Então, olha só, como que eu divido isso? Eu preciso criar outro? Não preciso.
A minha house mix está aqui. Eu vou dividir aqui ao meio então. Como que eu faço? Adicionar área. Já tem uma área aqui comum para essa área inteira. Então eu vou colocar aqui, renomear ela de área premium. Área premium. E aqui lembra da seta que eu falei, apontando para o A e o B? Aqui é o A, ela está apontando sempre para onde você direciona ela. Se eu apontar para lá, aqui vai ser o meu A. Se eu apontar para cá, aqui vai ser o meu B. Enfim, ela está apontando para onde é o A. Então começa aqui. Eu quero deixar um espaço aqui para colocar sub, deixar um gagarejo aqui para a galera não ficar tão colada na boca do palco. A gente pode imaginar isso que uns 4 metros? Pode ser, né? 4 metros. 4 metros e ela vai até 15 metros, até a metade aqui da sala. 15 metros. Ok? A altura aqui, o eixo Z, ela mantém em 0. Eu quero ela no nível do piso. O meu público vai ficar em pé ou sentado? Sentado nessa área, então eu deixo aqui. Olha só como vai mudar aqui a hora que eu colocar em pé. Ó. Pode perceber que a altura média do ouvido das pessoas mudou. De 1,20 para 1,70. Eu vou voltar para 1,20 que é sentado. Se eu quiser colocar personalizado, eu posso colocar. E onde eu altero isso? Eu vou aqui em propriedades do projeto, definições do projeto e altero aqui o personalizado. Eu não recomendo você mexer nesses outros aqui, nesses outros parâmetros, tá? Deixa isso aqui como um padrão e se você quiser mexer, personalizar, você mexe no personalizado aqui. Você coloca a altura que você achar necessário. Ok? Dá um cancelar aqui. Agora eu quero criar a segunda área aqui. Como que eu faço isso? Eu venho aqui em adicionar área. Observe que apareceu a segunda área aqui. Essa área vai ser a área comum, onde as pessoas vão ficar em pé. Ela começa em 15 e termina em 30. Eu vou dar um espaço aqui porque ela não começa exatamente em 15. A gente precisa lembrar que aqui vai aqueles gradil, dividindo esse espaço desse. Correto? Então, eu vou colocar aqui 16. Ela começa em 16, vou dar 1 metro de distância. 16. Um detalhe, olha o meu eixo Z aqui que determina a altura do meu piso. Observe que aqui ele está 4,20 metros desse piso zero até esse outro piso aqui que é a área premium, área comum, 4,20 metros. Só que eu não quero isso, então eu zero aqui. 0 e 0. Ok? Zerei. Tranquilo? Até aqui tranquilo, certo? Continuando, eu já resolvi a minha sala premium. Eu vou resolver agora o mezanino. O palco eu coloquei aqui só para a gente entender, o palco não entra no cálculo, tá? Não nesse nosso projeto aqui. Eu coloquei aqui só para a gente entender as figuras geométricas e as distâncias aqui que a gente está inserindo. Se eu quiser mexer no palco, vou colocar o palco aqui na altura de 1 metro acima do 1,50 m acima do piso da sala principal. Então eu venho aqui, coloco no eixo Z, coloco final 1,50 m, inicial 1,50 m. Ok? Ele se elevou 1,50 m acima da galera. Como que eu vejo isso aqui? Pego o plano de corte aqui, ó, esse ícone, clico e arrasto aqui nessa direção e ele vai me mostrar aqui, ó, a diferença que tem aqui, ó. 1,50 m aqui. Aqui é o nível 0. Ó. Observou? Palco, 1,50 m. Aqui começa o meu público, 4 metros de distância. Começa aqui que eu quero sonorizar a partir desse momento aqui, nessa região. E o nível 0, meu público sentado a 1,20 m. Correto? Eu vou esticar um pouquinho mais aqui. Esticar não, eu vou mudar aqui uma questão que eu não mudei. Lembra que na parte 2 aqui, na área comum, eles vão ficar em pé, tá? Então vou mudar aqui. Olha lá. Posso deletar aqui esse plano de corte. Não vou usar ele agora. Vou mexer no mezanino? Mezanino, mesma ideia, tá? Eu quero que ele entre 5 metros para dentro aqui da sala principal, ou seja, quem estiver aqui no fundo vai ficar com uma laje acima da cabeça. É como se tivesse uma laje em cima da cabeça. Tá? Eles vão ficar acima da cabeça das pessoas que estão aqui no fundo. Então eu quero que ele entre 5 metros para dentro.
Ele está fora de eixo aqui, você percebe que ele está fora de eixo aqui? Eu vou centralizar ele com essa sala. Como eu faço isso no eixo Y, coloco 0, centralizou. Aqui então, se ele vai entrar 5 metros, eu tenho que colocar ele aonde aqui? 25, certo? 25, entrou. Mas ele está na mesma altura. Está na mesma altura do piso. Não é isso que vai acontecer. Ele vai ficar acima da cabeça das pessoas. Ele vai ficar quantos metros acima do piso? Então eu vou determinar que ele fique 3 metros acima do piso. 3 metros acima do piso. Ok? Ora, mas... Bom, já ficou. Aqui tá, o piso está em 0 e aqui está em 3 metros. Olha a diferença aqui. Ó. Bom, mas eu não é esse o meu projeto. Eu fui no local lá e aqui é inclinado. As pessoas vão ficar sentadas aqui, é uma inclinação. Ah, beleza. Então você tem a altura inicial aqui, olha minha seta para onde aponta, e minha altura final. Vamos imaginar então que fique aqui a 6 metros o final. Ah, mas eu não tenho como medir isso para dar inclinação. Bom, você sabe o ângulo que está isso aqui? Se você souber, você pode colocar direto aqui. Ó. Vamos colocar 15, vamos imaginar que seja 15. Olha lá. Ele vai alterar minha altura final já também. Ó. Caiu um pouquinho, porque caiu o ângulo aqui, né? Eu vou deixar 15 graus, vou deixar 6 metros aqui. Já que o nosso salão tem 30, nossa sala tem 30 por 20, 35 na verdade, né? 35 por 20, tem mais, né? Tem 40 na verdade, se for pegar a planta mesmo. Provavelmente tem mais. Estou falando aqui dessa, para a gente entender rapidamente. Ele tem 30 por 20 mais 10 de altura. 35, né? A nossa sala de audiência aqui tem 35 por 20. Bom, feito isso, eu tenho uma inclinação aqui que eu posso ir alterando. Ela está a 3 metros do meu público aqui da sala principal. Tem esse mezanino aqui, essa galeria. As pessoas estão sentadas, já alterei aqui. Se quiser passar um plano de corte aqui de fora a fora para entender o que está acontecendo. Olha só. Olha lá. Palco, 1,50 m, 0, 0, 0. Só que aqui está sentado, aqui está em pé, 0. Aqui tem um mezanino acima da cabeça das pessoas que estão lá no fundo. E 5 metros para dentro aqui, ó. E a inclinação do mezanino, ok? Ok. Como que eu insiro uma fonte? Como que eu insiro uma fonte? Ora, eu venho aqui nesse ícone, clico em fonte, aqui vai aparecer a lista das marcas que eu já inseri anteriormente, que eu já importei para dentro do EasyFocus, a GLL. Aqui vai aparecer a lista. Eu posso clicar na marca aqui, vamos escolher uma da DAS, tem a TAC, olha só. Eu tenho a GLL da TAC, tenho a GLL da DAS por enquanto, são as que eu mais uso. E eu vou escolher uma Aero 40 aqui. Eu posso digitar direto aqui, ó. Aero, olha lá, já apareceu. 40. Tá? Vou trabalhar com uma Aero 40. Ah, se fosse uma E2210. E2210, 28. Vou trabalhar com a 40. A gente pode começar com ela. Dou um OK. Ela vai aparecer aqui para mim. Já apareceu. E eu coloco ela em qualquer lugar. Por quê? Porque eu posso colocar os dados aqui, ó. Então no meu eixo X ela vai ficar em 0. Certo? Em 0. Que ela vai ser sonorizada daqui para frente, vai sonorizar daqui para frente. E o meu eixo Y vai ser uma PA aqui, um sistema aqui e outro sistema ali. No L e no R. Correto? Um aqui e outro aqui. Vou colocar aqui então a 5 metros. Por que 5? Ora, 5, se aqui é 0, aqui é 5, aqui é 10. Se aqui é 0, aqui é menos 5, aqui é menos 10. Cada quadrado desse equivale a 5 metros. 5 por 5. Correto? Correto. Observe uma coisa. Eu falei que nosso pé direito é 10, né? Mas vamos imaginar que a gente vai descontar aí alguma coisa que eu não posso chegar com o grid até 10 metros de altura. Eu só posso instalar até 8 metros, porque tem algum gesso, algum forro, sei lá, alguma coisa que não vai deixar eu chegar. E descontando aí pau de carga, sleeve, talha, eu só posso encostar no máximo 8 metros. Eu só posso encostar no máximo 8 metros o meu ponto de
O meu ponto de rig aqui, o máximo é 8 metros. O meu bumper não vai passar disso, eu não consigo chegar com o bumper acima disso. E eu quero limitar isso para eu não me perder aqui. Como que eu faço? Eu venho aqui em limite de altura, limite superior, coloco aqui 8, dou OK. Observe que ele está em 8 e ficou vermelho, porque acima de 8 ou em 8 eu não posso trabalhar. Olha lá, eu não consigo trabalhar. Ele não vai me deixar, ele vai me alertar, vai ficar sempre vermelho, porque eu estou fora do que eu determinei de limite de altura. Então eu vou começar trabalhando aqui em 7 metros. E agora ele ficou verde, porque desceu o meu bumper e ficou dentro do limite que eu determinei. Eu vou trabalhar aqui com... Não é o objetivo falar sobre desenho de sistema de sonorização, mas eu vou colocar aqui de forma empírica apenas para a gente poder entender o funcionamento do software. Vou colocar aqui 10 caixas, tá? Para a gente distribuir entre mezanino e área VIP, área principal e área comum. Vamos ver se faz uma cobertura legal, né? Isso você pode ir testando, ou se você preferir, você faz da forma como deve ser feito mesmo, né? Existe um padrão para isso, existe um certo estudo em cima disso. Tá? Mas não é o objetivo de falar de desenho de sistema aqui. Não necessariamente nesse momento, tá? Observe então que eu coloquei aqui 10 caixas, aqui eu mudei o número de caixas. Se eu colocar mais que 10 caixas, eu vou exagerar um limite aqui de caixas aqui, que ele não suporta. Ele vai me dar um aviso aqui, ó. Ok? Carregamento máximo recomendado e números de gabinetes, né? De cada ponto de rig. Então, se você for colocar aqui 20 gabinetes, você tem que ficar com o furo do bumper entre 1 e 13 no máximo. 19, 14, 18 você tem que colocar no 15 e assim sucessivamente. Eu vou trabalhar com 10 aqui, tá? Eu acho que 10 dá pra gente fazer um negócio legal. Essas linhas aqui, ó, olha só, quanto mais retas elas estiverem, mais homogêneo e mais distribuído vai estar o som. Ok? Antes, porém, eu vou renomear aqui o meu PA. Visão de plateia aqui, então eu estou vendo o meu PA left, right, certo? Então vou renomear aqui. PA right. Opa. Direito. PA direito. Ele está então a 7 metros de altura, vou começar com a 7 metros de altura. E eu vou pedir para ele dar uma alta abertura aqui. Nós já renomeamos todas as áreas. E vamos ver o que acontece aqui na sequência, olha só. Aqui eu tenho então a alta abertura. E eu vou colocar, deixar do jeito que está aqui, eu quero que ele utilize as 10 caixas para sonorizar todo o ambiente. Estratégia de abertura eu vou deixar convencional, você pode mudar aqui depois e testar aí e ver quais são as mudanças. E aqui eu vou escolher a área que eu quero sonorizar. Vamos imaginar que eu só quero que esses 10 PA sonorize, essas 10 caixas sonorize apenas o mezanino. Então seleciono o mezanino, área de audiência 1, iniciar. Olha o que vai acontecer, ele direcionou todas as caixas para cá. Vamos mudar aqui, então vamos supor que eu quero que ele sonorize somente a sala principal, que é o que? A área premium e a área comum. Olha lá. Ele vai ignorar o mezanino, não vai ter som no mezanino. Mas não é isso que eu quero, né? Eu não vou fazer um delay aqui, eu não vou colocar uma torre de delay não para esse caso. Eu vou então pedir para que ele inclua também a abertura para o mezanino. Palco não. E vamos ver o que acontece. Olha lá. Tá? Então ele me direcionou aqui 4 gabinetes para o mezanino. E o restante, as outras 6 caixas, ficaram para o plano inferior aqui, para a sala principal.
Observe essa linha aqui, você pode ir mudando ela de acordo com o que você achar necessário. E quando você muda a diretividade da caixa, você pode direcionar som para alguns lugares que a alta abertura não direcionou. Isso também vai alterando essa linha aqui, ó. Tá vendo essa linha que está acima aqui da linha tracejada, seguindo a linha tracejada, essa linha acima aqui, ó. Então, quanto mais reta ela ficar, isso significa que mais homogêneo e mais distribuído o som vai estar. Correto? Na questão de pressão sonora. Eu posso então clicar aqui, ó, vou demonstrar, ó, arrasto, ó, e observe que vai mudar a linha também aqui, ó. Quanto mais reta ela ficar, mais interessante o som, mais homogêneo o som vai ficar. Ó, pode ver que ela mudou. Entendeu? Depois vocês fazem testes e observam isso. Eu vou deixar assim por enquanto. Eu acho que está interessante aqui, ó. Deixa eu abrir um pouquinho mais. Pronto, vou deixar assim. Para mim tá bom. O que aconteceu aqui agora? Automaticamente eu posso dar mostrar mapeamento. Deixa ele renderizar os cálculos dele aqui. Observe que essa área aqui ele não está contando para o cálculo. E nem essa área aqui, ó. Por quê? Porque ele não está mandando som para cá e nem para cá. Olha só. Ok? Eu acho que está com uma cobertura legal. A gente pode direcionar um pouquinho o som mais lá para cima, mas isso eu acredito que não vai mudar muito. Olha a linha aqui como que ela está caída. Eu acho que isso é questão de 3 dBs, a diferença. Aí. Não, acho que não. Vou voltar um pouquinho aqui. Deixar ela terminar na linha aqui, ó. Ok? Ok. Feito isso, eu vou desligar aqui o mapeamento. Um instante, para a gente poder trabalhar mais rápido. Vou inserir um microfone para a gente fazer uma medição aqui. Eu vou colocar ele mais ou menos aqui no eixo da caixa. Coloco um aqui. E coloco um outro lá no final, lá no mezanino. Posso colocar um aqui também, mas aqui está parecido com a primeira área. Então vou colocar no mezanino para eu ter a comparação da frente e de trás. Como está o som na frente e atrás. Lá no mezanino e no início do gagarejo ali, na galera da frente. Eu vou aqui em resposta em frequência. Eu consigo ver que ela está uma linha plana e com diferença bem pouca. Elas estão praticamente iguais. A linha azul da linha verde, o microfone 1 e o microfone 2. Elas estão bem iguais aqui, ó. Ok? Elas estão bem iguais. Ok, ok. Deixa esse microfone aí. O que eu vou fazer agora então? Vou voltar aqui para a vista lateral. O que eu vou fazer aqui agora então? Deixa eu dar uma alta abertura. Vamos ver se melhora essa linha aqui, ó. Na alta abertura. Vou mandar ele dar uma alta abertura novamente. Vou mandar mapear. Não, acho que não. Acho que tá legal. Vou deixar assim mesmo. Então o que eu faço agora? Eu pego essa caixa aqui, clico aqui, copiar e colar. Automaticamente ela vai colar essa nova caixa e eu vou só colocar ela aqui. Como? Do mesmo jeito que eu fiz com essa outra caixa aqui. Mudando o eixo X e Y. Então o eixo X ela fica em 0
o eixo Y fica em menos 5. A altura ela permanece, a rotação, o ângulo vertical e horizontal permanece. Se eu quisesse mudar aqui a direção dessa caixa aqui, ó, só clicar nessa linha e arrastar. Observe que o ângulo horizontal aqui, ó, mudou, certo? Vou voltar para 0, já está em 0. O vertical é a inclinação do bumper, tá? E a altura ela permaneceu a mesma. Está dentro do limite de altura, porque permaneceu a mesma, está verde. O furo aqui, ó, vou deixar em 8. E lá também na outra caixa eu vou deixar em 8. Perceba que mudou um pouco o ângulo de inclinação aqui, né? Tranquilo. E ela já me deu aqui então os ângulos da caixa. Olha aqui, a primeira caixa vai ficar em 1 grau, 1 grau e meio, 5, 1 grau, 1 grau, 3 graus, 3 graus, 7, entendeu? Então ela já me deu onde eu vou posicionar o ângulo dos gabinetes. Correto? Só eu montar essa line aqui e está tudo certo. Aqui ela me deu o peso total, já incluso o bumper, 706 kg, por isso que é uma predição mecânica também. Eu já sei que esse sistema aqui, cada sistema desse, né, o PA, L e R, cada um deles tem 700 kg com 10 caixas Aero 40. Me deu a distância que eu vou ocupar no eixo X, né, 93 centímetros. Me deu a altura que eu vou ocupar, 3,30 m no eixo Z. E me deu a altura que a última caixa vai ficar em relação ao piso inferior, ao solo. Tá? 3,72 m acima do solo. Eu acho que a partir desse momento a gente vai renomear aqui esse outro PA aqui, ele copiou como right também, eu vou colocar left aqui. Visão de plateia. Left. E foi. Tá? Left e right. Ok? Só um detalhe. Antes da gente começar com um sub, eu poderia também colocar um frontal aqui, um front fill. Poderia colocar um alt fill. O padrão é o mesmo. Vai inserir caixas aqui, vai colocar caixa estaqueada. Eu vou colocar só um front aqui para você entender como coloca esse caixa estaqueada. Não, talvez um frontzinho aqui na frente aqui, ó, só para você entender. Eu vou inserir então mais uma. Eu vou colocar aqui uma Aero 40 também. Na verdade eu vou colocar uma 20, mas eu tenho que escolher a Aero 40-20 aqui, ó. Espera ele carregar. Eu posso soltar em qualquer lugar. Ela vai ficar então no eixo X aqui com, eu quero somente uma caixa. E agora eu posso então centralizar ela. No eixo Y ela já está no meio. Eu vou colocar 2 metros. Ela vai ficar mais ou menos aqui. Em cima do sub. É só um exemplo, tá? Ela não vai ser a Aero 40, ela vai ser a Aero 20. E ela vai ser estaqueada, ó. AXS, S de estaque. Ok? Estaqueada. Não vão ser 4 caixas, vai ser apenas uma caixa. Ela não vai ficar a 7 metros de altura. Eu acho que esse sub deve ter 1 metro. Eu vou colocar 1 metro, vou colocar 1 metro por enquanto, eu não sei quanto tem esse sub de altura. Então ela vai ficar 1 metro acima do solo. Olha lá. 1,20 m, eu acho que sub tem 63 centímetros, 1,25 m. 1,25 m, ok?
Vou colocar 2 linhas de sub empilhado aí. 1,25 m. Tá aqui ela. Ó, minha vista lateral, acho que agora dá para entender melhor também, ó. Ok? Ouvido aqui do meu público que está na frente. Pois bem, com o front inserido, eu vou renomeá-lo aqui de front. Front fill. Vou colocar apenas um para o nosso entendimento. Nessas caixas aqui, nessas caixas Aero 50, da Event, da DAS, eu tenho um parâmetro aqui legal também, que é devido ao acoplamento de caixas. Eu não fiz anteriormente, não vou fazer agora também para não tomar muito tempo, mas lendo o manual você vai entender o que é. Ela me dá uma definição de filtro, né? E devido à quantidade de caixas, em relação à quantidade de caixas, eu posso colocar o filtro aqui. Se eu colocar 8, 10, 12 caixas, eu coloco aqui o filtro correspondente à unidade de caixas. E isso faz com que a gente diminua aquele ganho que toda caixa, toda line quando faz acoplamento, toda caixa quando faz acoplamento, ela tem um ganho de médio grave aqui, de grave. E isso faz com que ela reduza um pouco esse ganho devido ao acoplamento. Eu não vou fazer aqui agora, poderia ter feito antes de copiar para cá o PA left. Não vou fazer. E também tem essa questão do tiro. As caixas que são para o fundo, lá para o mezanino, essas 4 caixas eu poderia colocar aqui como long through. E as caixas que estão mais para o meio do salão principal eu colocaria médio through, e as caixas que estão à frente eu colocaria short through, para dar uma maciada no drive, para não ficar tão agressivo para quem está na frente. Eu não vou mexer nisso agora, não é esse o objetivo da nossa aula. E isso muda de caixa para caixa, não são todas as caixas que têm esse parâmetro, aí é necessário ler o manual. Voltando para o front, já renomeei ele, front fill. O front fill já está renomeado. Também não vou mexer em definições de filtro, vai ficar 1,25 m. Vamos ver a minha vista lateral aqui. Olha só, a 1,25 m, na altura do ouvido da galera que está ali, em cima do sub, vai estar estaqueado. Perceba-se que a linha está bem plana aqui, bem reta. Eu vou só separar aqui as fontes, gerenciar o grupo, antes de mandar fazer o mapeamento de novo. Eu desligo aqui o front, armazeno, escrevo aqui então um grupo de PA. Desligo o PA e armazeno o front. Aí eu consigo mutar os PAs, correto? Todos os PAs. Ó. Left right mutado, front aberto. Front fechado, left right aberto. Ou todas as fontes. Isso na hora que eu for mapear aqui, ó. Deixa ele mapeando. Vou dar uma pausa aqui. Pronto. Aqui eu tenho absolutamente toda a área a ser sonorizada coberta. Observe que está praticamente toda a área. Aqui não tem cobertura, porque eu não pedi para direcionar som para cá e nem para cá. O palco não entra no nosso cálculo, apesar de estar sendo mapeado aqui, mas ele não deveria estar aqui. Eu coloquei apenas para entendimento do nosso desenho. Mezanino sonorizado e homogêneo a sala com o mezanino. Estão praticamente iguais. Eu acho que a diferença aqui deve ser de 3 dB. Todas as fontes abertas, exceto o sub que a gente ainda não colocou, não tem delay. Uma coisa que a gente precisa prestar atenção é que esses menus aqui, vamos dizer assim, eu costumo trabalhar aqui em SPL direto. Você pode mudar aqui para ponderação A, ou relação sinal-ruído, eu deixo em Z. E a frequência, geralmente a gente tenta monitorar a homogeneidade, a cobertura na frequência de inteligibilidade, que é o que nos interessa, correto? Então eu deixo aqui em 3.15K, ou 3.150 Hz. Eu posso monitorar alta frequência, posso colocar aqui as altas para ver como que está chegando lá 12
12K, por exemplo, olha, 12K já não está chegando muito legal. Mas qual que é a área que nos interessa? É a área de inteligibilidade. Se a gente resolver a área de inteligibilidade, teoricamente, todas as áreas vão estar resolvidas. Então a gente trabalha, eu pelo menos trabalho aqui em 3.15. Se você quiser monitorar, por exemplo, 500 Hz, olha só como que as frequências baixas se espalham mais pelo ambiente. E as frequências, à medida que vai subindo, vai ficando mais direcional, correto? Então vamos trabalhar aqui em 3, que é a área de inteligibilidade. 3/8, a largura de banda. E aqui eu não mexo, tá? Aqui eu tenho as áreas que eu quero monitorar. Eu vou tirar o palco, ou melhor, deixar sem o palco. É isso que me interessa, ok? Feito isso, eu poderia também alterar uma outra questão. Feito isso, eu poderia alterar aqui o front, por exemplo. Vou desligar vou deixar ligado o mapeamento por enquanto, mas eu poderia alterar aqui o filtro desse front aqui, ó. Então eu vou colocar aqui que ele comece, um exemplo só, que ele comece um corte, um high pass em 24 dB por oitava, em 250 eu desligo aqui o bypass. Não vou dar ganho, eu vou diminuir 6 dB. Tá? Não vou inverter polaridade, não vou dar atrás, não vou mexer com isso. E observe que já mudou aqui o meu gráfico de equalização. Certo? Eu estou mexendo no filtro deste front. Se eu quisesse mexer do PA, eu selecionaria o PA e mexeria nele. Ok? Uma vez que você mandou mapear também, você vem aqui em gráfico de distribuição. E aqui no gráfico de distribuição, você vai ter uma coisa muito legal, muito importante também, que é a informação da pressão sonora no ambiente, em relação à sua frequência aqui, né? Então, o que eu tenho aqui? Ele está me informando que 38% do meu público está ouvindo na pressão de 111 decibel. 24% está ouvindo 114. E 23% do meu público está ouvindo 108 decibel. Isso significa que se eu juntar esse cara 38 mais 24 aqui vai dar mais ou menos 40, 50, 60, 70% do meu público aqui vai estar ouvindo uma diferença de 3 decibel, que é 108 para 111, 3 decibel, 111 para 114 mais 3. Então eles estão ouvindo uma diferença de 3 decibel cada público aqui. Ou seja, mais de 88% do meu público está ouvindo uma média de 109 decibel. Essa variação aqui de 4.2 é a variação tonal entre o meu público que está ouvindo uma pequena variação de 4,2 entre o meu público final aqui, essas partes mais alaranjadas, e a parte vermelha. O que é permitido, que é o máximo 6, né, que a gente pode ter de variação tonal. Aqui ele vai dar a máxima, aqui a mínima, e com um erro mínimo de 0,2%. Né? Ele mediu 1.146 lugares. Ele pegou dados aqui de 1.146 lugares desse gráfico aqui para fazer essa média aqui, fazer essa ponderação. O que é muito ótimo, né? O que é muito ótimo. Você vê uma diferença aqui de 3 decibel do meu público, de um público para o outro aqui, que é muito pouco mesmo, sendo que o máximo é 6. Bom, uma vez entendido isso, como inserir as fontes, como colocar, nomear e tudo mais, nós vamos falar agora do sub. Só que antes de falar do sub, eu vou mostrar aqui, eu vou dar um check aqui na vista lateral. Olha só que legal. A área de cobertura que ele está me mostrando aqui da vista lateral. Antes da gente entrar propriamente no assunto do sub, eu queria falar sobre os microfones aqui, os posicionamentos de microfone
e a monitoração desses microfones. Eu posicionei mais um aqui na House Mix e olha só que interessante, a diferença entre o cara que está aqui na frente, a House Mix e o mezanino é muito, muito pouco, muito pouco. Olha a curva como é igual, praticamente igual. Eu vou fechar aqui o microfone, botão, o clique do mouse, você clica com o botão direito. Aí eu vou fechar esse microfone aqui, vou deixar só esses dois. Olha a diferença. Olha que diferença. Eu vou fechar, eu vou abrir o microfone de volta do mezanino. Até quem está lá no fundo está dentro do limite tolerável, né, que é 6 dB de variação tonal. E aqui na frequência de 4K, 3K aqui, olha como que está bem próximo. Se aqui ele está me dando mais ou menos aqui 110 dB, né, o microfone 1 e 3 aqui, ou seja, quem está na frente, quem está na House Mix, lá no fundo a variação deve ser menos de 3 dB. Quer ver? Dá pra gente, porque ó, 100, 105, 110. Olha só, menos de 2 dB e meio. Quer ver? A gente pode ver isso aqui, ó. Como que eu faço isso? Eu tenho um microfone da House Mix, número 3. Eu clico nele, a partir do momento que eu clicar nele, ele torna-se a minha referência em 0 dB aqui, ó. E aí eu consigo ver a variação, né, de 31 a 20K, 16K dos outros microfones. Então aqui na região de 4K aqui, no microfone do mezanino, eu tenho uma variação de 2,5 decibel. 2,5 decibel. Olha que interessante. Quem está na frente tem uma variação pequena aqui, vamos colocar 1 dB. 1 dB. Então aqui você consegue ver através, clicando aqui com o botão esquerdo do mouse, o botão normal do mouse, e você consegue ver aqui, ó, você clica no microfone que você quer comparar, né? No caso eu quero comparar com a House Mix, microfone 3. Eu consigo ver como os outros ouvintes estão ouvindo em relação à House Mix. Como o meu público, ou seja, esse microfone 1 ou mezanino 2, como está chegando para eles a diferença lá, ó, entre a House Mix e os demais microfones que eu estou monitorando. Muito pouco, né? É isso aí. Sub. Vamos falar de sub. Eu vou desligar isso aqui. Não preciso dele mais por enquanto. O sub, para a gente inserir a fonte sonora, o sub, não é muito diferente. Basta eu clicar aqui em fonte sonora, escolher o meu sub. Eu vou continuar na DAS. Eu coloco o modelo aqui. O modelo que eu escolhi é o X218. Dou um OK. E solto ele. Eu vou colocar aqui no meio para a gente estudar uma situação primeiro aqui. Não preciso mais dessa resposta aqui, eu vou colocar aqui em vista lateral. Vou colocar ele aqui no chão, que ele subiu para 8 metros. Vou colocar ele a 20. Ele me dá a informação desse sub, a informação é que ele tem 1 metro de profundidade por 51 de altura. E o comprimento, a largura dele, deixa eu ver aqui. A gente pode aumentar aqui, ó. Para você usar a trena, você segura o Shift, clica e arrasta. 95 centímetros. Certo? Voltando. Então eu tenho aqui esse sub, eu vou colocar ele no meio para a gente entender o que está acontecendo. Vou fechar todas as fontes e deixar só o sub. Vamos definir uma coisa antes aqui.
Vou anotar aqui. Eu estou trabalhando em 23 graus Celsius. Eu estou trabalhando em 23 graus Celsius. Bom, qual que é a velocidade do som a 23 graus Celsius? Existe uma fórmula para isso. A fórmula é que a 0 graus Celsius, a velocidade do som é 331,4 metros por segundo. Isso é uma constante, a 0 graus Celsius. Você vai somar a uma outra constante, 0,607, vezes a temperatura que você quer encontrar. Então nós vamos trabalhar em 23 graus, está aqui, ó. 23 graus. Quanto dá isso então? Vamos lá, só calcular aqui. Essa fórmula para você descobrir a velocidade do som é essa, né? Vamos lá. 0,607 vezes 23 graus. Mais 331,4. 345,36 metros por segundo. Ok? Vamos deixar isso aí para 345 metros por segundo. Arredondar aqui para menos, né? Porque se fosse 345,6, a gente arredondaria para cima. Vamos colocar aqui então 345 metros por segundo. Ok? Ok. Uma outra situação. O nosso sub vai cortar em 80, o nosso quarto superior em 80 Hz. Ok? Terceira condição. Qual o período da onda em 80 Hz? Bom, você vai pegar 1000 divide por 80. 1000 milissegundos dividido por 80 Hz. Eu tenho aqui o período então de 12,5 milissegundos. Então, período igual a 12,5 milissegundos. Ok? Quarta condição. Qual o comprimento de onda de 80 Hz? Lambda, né? Então, como que eu faço isso? Regra de 3. Ora, se 345,36, é isso, né? Se eu não me falha a memória, é isso. É igual a 1000 milissegundos e 12,5 milissegundos equivale a quantos metros? Regra de 3, né? Então você vai pegar 12,5, multiplicar por 345,36 e dividir por 1000. Ok? 12,5 multiplica por 345,36. O resultado disso divide por 1000. Olha aqui então. 12,5 vezes 345, opa, não, isso mesmo, está certo. 0,86 dividido por 1000. Qual que é o resultado? 4,31, 4,317, né? Vamos arredondar para 4,32. Ora, então o comprimento de onda lambda, né?
Vamos colocar comprimento de onda, mais fácil. Comprimento de onda de 80 Hz. A gente está trabalhando num corte de 80 Hz, o corte superior do sub. É igual a 4,32 metros. Quinta condição. Seguindo a regra do círculo de fase, não é recomendado que se faça a separação de uma fonte mais do que 1/3 ou 2/3, né? Para você evitar lóbulos de cancelamento. A gente vai ver isso aqui já. Eu vou definir aqui então que nós vamos separar no máximo 1/4 de onda, isso dá 90 graus. Então 1/4 de onda vai dar 1,08 metros e o período 1/4 vai dar 3,125 milissegundos. Ok? Isso aí tranquilo, né? 1/4. O que é 1/4? Pega aqui o comprimento de onda e divide por 4. Pega o período, divide por 4. Depois vocês podem dar uma procurada na internet. Tem algumas informações falando sobre o círculo de fase, tem alguns assuntos interessantes sobre isso. Eu não vou aprofundar nesse assunto agora, esse assunto cabe a um curso mais específico, a um aprofundamento no estudo de arranjos de sub e desenhos de sistema de sonorização. Então não vou entrar nisso agora. Mas eu já deixei definido aqui que nós vamos trabalhar dessa forma, ok? Tendo isso em mente, eu vou explicar agora o que acontece então quando nós separamos uma fonte da outra e o que vai ocorrer. Eu deixei ela no meio aqui centralizada justamente para mostrar isso. Eu vou copiar essa, vou colocar mais uma fonte. Antes eu vou mandar mapear aqui para você ver. Olha só. Por que ficou azul? Eu fechei o meu PA, fechei o front, tá só o sub, né? Ele não trabalha em 3.15K. Nós definimos que ele vai trabalhar em 80. Então eu quero monitorar, eu quero mapear essa frequência. 3/8? Não. 80, 160, 320? O sub nem vai falar em 160, então coloca uma oitava aqui. Ok? Então nós temos essa cobertura aqui, essa radiação, podemos dizer que o sub é quase omnidirecional, ok? Percebe que ele vai mudando de acordo com a frequência e também não é perfeitamente omnidirecional, mas para entender aqui a gente vai dizer que sim, tá? Então ele manda energia para todos os lados, ok? Ok. Então, guarde essa imagem na sua cabeça. Eu vou duplicar esse sub, vou desligar aqui. Vou colocar mais um sub aqui. Ctrl C, Ctrl V. Ele vai ficar a 20 metros também. Só que eu vou deixar ele colado. Poderia ser em cima? Poderia também. Mas eu vou colocar ele colado. Se o outro está 0, ele tem... Se esse primeiro sub aqui está 0, deixa eu ampliar um pouco a imagem aqui. Tem 1 metro. Eu vou colocar aqui 1 metro de distância entre uma fonte sonora e outra. Ele vai ficar colado. Então eu vou colocar aqui -1. Ok? Colou aqui, ó. Do centro acústico. Deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouquinho mais. Aí, ó, do centro acústico desse sub ao centro acústico desse outro sub, 1 metro. Vamos conferir com a trena? Aí, ó.
1 metro, ok? Ok. Poderia medir aqui também? Poderia. Dá na mesma. Ok. Olha só que interessante. Eu vou mandar mapear novamente. E observe novamente a figura. Dobrou. Ganhou mais 6 dB, dobrou a energia. Ele está radiando mais, tem mais energia, certo? Lembra que era verde? Tinha menos energia aqui? Que aquilo era laranja e aqui dentro era vermelho. Agora aumentou um pouco, aumentou mais, né? Ok. E se eu começar então a separar esse sub a 2 metros? Coloque esse outro aqui então a 2 metros de distância entre eles. Olha o que aconteceu. Que coisa, hein? Já mudou aqui. Perdi energia nas laterais. E se eu continuar separando esse sub? Vou colocar aqui então 3 metros para esse. Eles vão ficar distantes 6 metros um do outro. E aí? Olha o buraco que temos aqui. Olha o lóbulo que criou. Olha o lóbulo de cancelamento. Olha o lóbulo de direcionamento. De diretividade, né? E se eu colocar 10 metros de distância um do outro? Que é o mais comum que as pessoas montam, que é o padrão LR. Olha o que aconteceu. Isso piorou, né? Deixa eu melhorar essa resolução aqui. Agora melhorou um pouquinho a resolução. Eu vou tirar desse cara aqui, porque senão ele fica me mostrando toda hora. Demora mais para renderizar. Olha só o buraco que criou aqui. Vou arrastar um pouquinho para trás. É interessante entender que, vamos imaginar que o palco estivesse daqui para cá. Então o que acontece desse lado aqui, o que acontece aqui, acontece desse lado no palco então. Ok? Eu vou colocar ele para trás para vocês conseguirem visualizar um pouco melhor. Quer ver? Colocar ele aqui a 5 metros. 5 metros. Vai demorar um pouco mais para renderizar, porque eu coloquei em alta definição. Olha aqui então o que aconteceu. Olha o desastre que é quando se monta a sub-LR. Quando você separa uma fonte. A interação entre eles é desastrosa. Então, quem está aqui está ouvindo menos 10, menos 12, não sei, cada variação de cor aqui equivale a 4, certo? 4, 92 para 114. Olha a variação disso. Quem está aqui, olha. E quem está lá atrás? Tem nada. E a house? Tem pouca energia. Quem está aqui na frente? Energia pra caramba. Quem está aqui do lado um pouquinho fora da house aqui, adeus, sub. Perdeu o sub, já era. Né? Como melhorar isso? Ora, existe duas formas, trabalhando em arco delay, na qual a gente vai trabalhar aqui, eu vou explicar, e o EasyFocus facilita muito isso. O EasyFocus ele te dá todos os parâmetros para você montar de forma rápida e fácil. Ou você monta em straight. Vamos lá então? Para eu montar o arco,
o arco delay, eu posso continuar inserindo mais fontes aqui. Aí eu venho aqui, coloco mais fontes, ou eu copio a quantidade de caixas, sei lá, se eu vou trabalhar com 10 caixas, aí eu vou colando e copiando. Mas não é muito legal fazer isso, não é muito fácil fazer isso. Até mesmo porque depois ele não vai me dar os parâmetros para eu inserir no processador. Qual que é a forma mais prática? Eu vou deletar esses caras aqui. Vou desligar o mapeamento. E vou inserir uma nova fonte. Porém, antes eu vou clicar em arranjo de subwoofers, digito UX218, já me apareceu aqui, clique em OK. Clique e solto. Olha que interessante. Ok? Antes de eu montar o arco, eu vou demonstrar uma outra situação primeiro. Ele já está aqui em 20 metros, vou deixar ele centralizado e vou mandar mapear. Ou melhor, antes eu vou separar ele. O que é isso aqui? É a distância do centro acústico ao centro acústico. Ao centro acústico de uma caixa ao centro acústico de outra caixa. Vou colocar 2 metros. Vamos tirar a prova disso. Vamos pegar a fita trena aqui, a trena, e medir. Olha só. Dois metros, né? Aí. 2 metros. Dá para ampliar um pouquinho mais? Fica mais fácil. Aqui, ó. Dois metros. Ok? Poderia ser daqui a aqui também? Pode ser também. É simétrico a caixa. 2 metros aí, ó. Ok? Ok. Então, esse espaçamento aqui é entre o centro acústico de uma caixa ao centro acústico de outra caixa. Ele está me dando aqui a largura total do arranjo. Eu vou trabalhar só com 5 caixas. Poderia trabalhar com mais, 12. Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Poderia trabalhar com 8. Olha lá. 10. Entendeu? Eu vou trabalhar só com 5. Eu vou fazer um arranjo aqui, um arco de delay gradiente. Vou zerar aqui. E vou demonstrar a seguinte situação. Ele está separado em 2 metros. A largura total do arranjo, 8 metros. Ok? 8 metros. A largura total do arranjo. Se eu quisesse empilhar, colocar um empilhamento aqui em cima desse aqui, ficariam com 10 caixas. Eu escolho aqui 15 caixas. Vou deixar sem empilhamento. O ângulo de abertura eu vou deixar aqui no mínimo possível. E vou mandar mapear. Olha isso. A gente tem um straight aqui. Certo? Tem uma puta pressão para o fundo. É bem direcional. Um corredor. Quase nada nas laterais. O arco é muito diferente disso. E se eu continuar abrindo mais ele aqui?
separando, distanciando mais. Vamos colocar 4. Vamos ver o que acontece. 0 aqui. Ele vai para o menor ângulo possível. Parece que ele tirou energia daqui, tirou diretividade daqui e colocou para as laterais. Mas vocês percebem que tem alguns lóbulos de cancelamento aqui ainda? Pequeno, mas tem. Vou arrastar para cá, vamos ver. Olha aí. Ok, ele tirou a energia daqui e colocou um pouco mais nas laterais. Esse é o straight. O arco veio para resolver esses problemas. E o arco cardioide vai resolver um outro problema. Vamos continuar aqui então? Vou voltar aqui para 20. Vou desligar o mapeamento para poder trabalhar melhor, mais rápido. Lembra que eu falei da separação, que eu vou trabalhar com 1/4 de onda, 90 graus? Então isso vai dar 1,08. A largura total desse arranjo vai ser 4,32 metros. Vou colocar o mínimo possível aqui. Ok? Vou mandar mapear. Olha só o que vai acontecer. Juntei as caixas. Bastante. Parece que aumentou meu SPL aqui. Parece que o corredor ficou um pouco mais largo. Vamos colocar ele para cá em 0. Em 0 não. Em 5 metros. Muito bem. Eu juntei as caixas. Tirei toda aquela energia do fundo e coloquei um pouco mais para as laterais. Porém aqui ainda continua alguns buracos. Menos energia do que no meio. Óbvio. Mas eu posso trabalhar com uma coisa chamada arco de Ley. Ele vai retirando energia do fundo e colocando para as laterais. Vou voltar para o meio de novo para a gente continuar entendendo o que eu quero fazer. Vou desligar aqui. E vou demonstrar agora o arranjo arco de Ley gradiente ou cardioide. Vamos lá. Zerar aqui, deixar o mesmo espaçamento entre eles, 1,08. Vou colar e copiar. Pronto. Esse cara aqui ele vai ficar centralizado. E eu vou separar também. Esse vai ficar para o fundo, tá? Eu vou colocar atrás desse que está a 20 metros, então vai ficar 1,08 metro, 18,92. Quer conferir com a trena? Ok. De centro acústico a centro acústico, nas laterais eu tenho 1,08 m, tá? De distância
de profundidade entre um e outro, 1,08 m. Ok? Poderia pegar daqui da frente também, é a mesma medida, é a mesma coisa. Só para vocês entenderem. 1,08 m. Uma coisa que quando eu utilizo a fita trena, ela me mostra ali a distância em cima, 2,43, vocês estão vendo ali, e o delay, 7,044 milissegundos. Ok? Voltando. No sub da frente eu não faço absolutamente nada. Nos subs que vão atrás, eu vou até o processador. Vou cortar em 80. Vou cortar em 80 também. Vou aqui em filtro. Correto? Seleciono a caixa, as caixas de trás. Atraso 3,125, 1/4 de período, porque eu distanciei 1/4 do comprimento, 1,08, certo? Inverto a polaridade e mando mapear. E aí nós temos então o arranjo A com delay cardioide. Perceba uma situação aqui. Eu posso pedir para ele abrir mais e eu vou fazer isso. Vou colocar 90. Pronto. Tá? Aqui está feito. Ele tirou a energia do fundo, colocou para a lateral aqui, ó. Percebem? Olha o cardioide feito aqui, olha essa região como praticamente 84, 84 a 114, a zona mais forte da zona mais alta, aqui, com mais energia, e a zona mais baixa eu tenho quase 30 decibéis, 30 decibel de diferença. Percebem? Eu vou então arrastar isso aqui para onde ele tem que ficar. E aí fica mais fácil a gente entender. Vou desligar o mapeamento. Ele vai ficar então afastado a... Vou colocar ele a 92 do palco. E esse outro aqui vai ficar a 2 metros. Certo? Deixa eu ver minha vista lateral aqui. A minha caixa estaqueada ela ficou muito alta, ela ia ficar em cima do sub. Que eu imaginei colocar um outro sub aqui, outro pilhamento, mas não há necessidade nesse caso aqui. Eu não vou mexer com ele. Eu vou inclusive... Não, deixa ele aí. Não é o objetivo agora. Já foi. Olha só. Certo? Aqui está o meu primeiro sub, aqui está o sub com processamento atrasado e distanciado 1,08. Perfeito? Vamos mandar mapear de novo? Eu fiz uma pequena alteração aqui, só para título de entendimento. Eu coloquei esse subdistanciado aqui em 1/3 de onda. Tá? Em 120 graus aqui. Então ele está a 1,44. Eu saí de 1,08 para 1,44.
Porém a distância aqui de profundidade continua a mesma de 1,08, tá? Então não alterei aqui. Com isso, olha só o resultado que eu obtive no palco. Olha o preenchimento. Eu cobri praticamente o espaço todo. Olha o gráfico de distribuição, 112 dB minha média. Variação tonal de 5,2, estou dentro da média aqui, o máximo é 6. Certo? Eu vou ter praticamente 20, 12, 40, 50, 60, 70, mais de 70% do meu público ouvindo uma variação de 5,2 decibéis. Eu afastei também ele aqui, adiantei um pouquinho para frente, coloquei 1 metro aqui para frente, só para mostrar aqui como o pau ficou limpo, e também vou desligar Vou desligar aqui, deixa eu ir no objeto, vou desligar o... Não é esse cara não, é esse cara aqui. Vou desligar aqui o processamento para vocês entenderem, sem o efeito cardioide, o que queria acontecer. Olha o palco, a sujeira que virou isso aqui. Olha isso aqui. Imagina que isso aqui fosse só um arco de lei sem o gradiente, sem o cardioide. Olha a sujeira que virou esse palco. Vou ligar novamente. Olha como já ficou mais limpo aqui. Variação aqui de 12 decibéis. Já finalizou o projeto. Ok. O que nós vamos fazer então? Nós vamos em arquivo e criar um relatório. Vou deixar uma vista lateral aqui. Vou liberar, vou desligar aqui. Vou liberar todas as fontes. Vou colocar aqui para a gente monitorar isso aqui. Beleza. Vou criar um relatório. Vista lateral. Zona de audiência, receptores, vista lateral. Esse relatório em PDF eu vou poder imprimir e levar para o dia do evento. Vou colocar aqui praticando, porque no dia do evento pode ser que eu não consiga... Acho que eu não coloquei dentro da pasta. Coloquei. Eu não consiga ligar o computador, e aí será necessário então eu tendo esse projeto em mão, eu consigo fazer a montagem sem precisar ligar o notebook. E aqui eu vou ter todas as informações que eu coloquei no software. Aqui lembra do título, a data, o autor, a empresa, a observação de notas e tal. Né? Aquelas informações que eu coloquei em nota, a temperatura que vai estar no dia do evento, eu posso alterar isso aqui, óbvio. A vista superior, a planta. Deixa eu fechar um pouquinho aqui. Vista lateral. Certo? Vou diminuir um pouquinho esse cara aqui. Aí aqui eu tenho a informação do front view, qual é o modelo da caixa que eu estou usando, certo? O PA, left right, a posição no eixo X, no eixo Y, a altura no eixo Z, se tem ângulo horizontal, vertical, rotação, certo? O sub que eu estou usando, o modelo, as suas distâncias. Se eu tenho algum filtro global, isso vai na master, certo? Aqui eu tenho mais informações, então a caixa que eu estou usando é uma Aero 20, estaqueada, o S aqui, ó. A posição dela no eixo X, Y e Z.
correto? O filtro que eu apliquei, o ganho, se eu diminuir ou não diminuir, 6 dB, certo? Se tem atraso, se não tem, o corte, quantos dB por oitava, ok? Aí, no PA, eu tenho aqui a mesma informação, qual é o modelo de caixa que eu estou utilizando, qual é o número de caixas, furo, certo? A altura acima do solo. Eu tenho todas as informações necessárias, o peso dela. Perfeito? E o principal também aqui, os ângulos do arranjo. Em 1.5, certo? Ângulo de pontaria. Lembra daquela parte lá de configurações de filtro? Eu poderia colocar, se eu mexesse lá, iria estar aqui. 9U, 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 long true, mad true, short true, né? Se tivesse algum filtro aplicado também. O right, mesma coisa, a mesma informação. Sub, a distância e posicionamento dele, da primeira fileira de sub. O ângulo de abertura. E agora aqui é interessante, o espaçamento entre eles. E aqui o atraso que você vai aplicar no processador. Quantos canais de processamento você vai precisar aqui? No mínimo meia dúzia, né? 6, né? 6 processamentos. Por quê? Esse é igual a este, esse é igual a este. Então, 3 na frente, nas caixas da frente. Como a gente fez um cardioide, mais 3 atrás. Correto? Aqui então você tem informação de atraso que você tem que aplicar. E aqui você tem as distâncias do eixo Y, né? 1 em 44, 2,88, 1 em 44, 2,88. O eixo X 0. Os atrasos, o corte, tá? A caixa de trás, a mesma informação aqui, muda somente o eixo X. E um detalhe que muda também, aqui continua a mesma coisa, é o atraso total, que é de 6.1. Certo? Por que 6.1? Ora, se aqui era 3, a gente teve que atrasar lá para fazer o cardioide mais 3, correto? Então, é isso aí. Zona de audiência, sentado, as informações da zona de audiência aqui, do palco, altura. Isso aí você pode ver com calma depois, tá? Tem todas as informações necessárias para você poder fazer a sua montagem. Os microfones, se você quiser colocar os microfones nessa mesma posição aqui, ó, e quiser medir com o Smart ou com o Systunes, enfim, qualquer software que você tenha de medição aí, vai chegar bem próximo disso, tá? Dessas curvas aqui. Dificilmente vai ser diferente. Ok? Galera, finalizou. Eu agradeço a todos vocês pela paciência. A gente vai se falando. Olha aqui a informação do sub aqui, ó. Dos atrasos e tudo mais. Do arco de lei, né? Eu agradeço a paciência de todos vocês. A gente vai se falando. Deixa suas informações aí embaixo desse vídeo. Vamos sempre nos ajudando um ao outro. Se houver mais interesse, quem sabe a gente pode gravar um outro tutorial de algum outro software de predição, qualquer outro software de áudio, ou qualquer outra informação de áudio que eu tiver conhecimento e puder passar para vocês e que foi interessante para a gente trocar informação e ir aprendendo um com o outro. O importante é a gente divulgar o que sabe, transferir o que sabe e aprender com isso também. Um abraço para todos, espero que tenham gostado e a gente vai se falando. Até mais.